de Jordana Brito, sou médica veterinária. Hoje eu vou falar sobre cirurgias do sistema urinário e que mais vemos na rotina. Eu sou médica veterinária formada pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, a UENF. Faço residência em clínica de cirurgia de pequenos animais na mesma universidade. Sou presidente da Liga Afrocêntrica de Cirurgia e Anestesiologia, LACAG Afrovet, e faço parte, sou mentora do programa Afromentor também pela Afrovet. Sou autora do e-book Apostila para Provas de Residência e Cirurgia Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais. Vou começar falando da anatomia do sistema urinário. Vou seguir uma lógica cranial-caudal para a gente conseguir uma melhor compreensão do sistema urinário. O primeiro órgão, o órgão mais cranial, são os rins, tá? Os rins, eles são responsáveis, por originar a urina, ele faz a filtragem do sangue, ele tira alguns metabólitos, transforma a urina para ser excretada pelo organismo do animal. O rim, ele é um órgão de extrema importância para o organismo, sem ele a gente não vive. Na verdade, sem um deles, com outro a gente ainda consegue compensar. Enfim, o rim é formado pela cápsula renal, que é a porção mais externa, pela região de córtex renal, que é a porção que tem contato com a cápsula, pela medula, pela pelve renal e pelo hilo renal. A região de pelve renal é onde a gente tem o início do ureter, e a região do hilo renal é onde nós temos as artérias e veias renais. Mais para frente, quando a gente falar das cirurgias do rim, vocês vão ver a importância da região de pelve e de hilo renal. Seguindo ali a anatomia, saindo da região da pelve renal, a gente tem os ureteres, que também são pares, que desemboca a urina, um órgão tubular, que tem a função de levar a urina do rim até a bexiga, região de trígono vesical na bexiga. Então, a bexiga é o órgão que armazena essa urina, que é produzida nos rins e levada pelo ureter, e ela, quando fica repleta, ejeta a urina através da uretra, que é a última porção dos órgãos do sistema digestório, do sistema urinário. A primeira cirurgia que nós vamos falar é a nefrotomia. Eu trouxe aqui 2 artigos, um que fala do efeito da nefrotomia em rim de cães e o segundo que fala do efeito da nefrotomia em rins de gatos, tá? Esses artigos eles avaliaram a função renal desses rins e a morfologia. E esses 2 artigos, vocês conseguem achar eles são de fácil acesso. Eles mostram que a nefrotomia, a gente já tem um rim com a função preservada, tá? Até que eles tinham uma leve alteração ali de creatinina na ureia, mas eles tinham a morfologia preservada, apesar de ter cálculo, e tinha a função preservada, e após a nefrotomia, os animais se recuperaram em até 4 semanas de maneira muito satisfatória. Então, a nefrotomia ela é um procedimento que pode dar certo. Aí a gente tem a técnica cirúrgica da nefrotomia, e eu trouxe aqui um questionamento de fazer ou não fazer. Tá? Tem muitas pessoas que dominam a nefrotomia. Por quê? Porque para a gente realizar a nefrotomia, nós precisamos fazer a oclusão da artéria da veia renal por 18 a 20 minutos, no máximo. Esse é o tempo máximo que a gente pode fazer essa oclusão. E a gente precisa fazer isso para evitar um sangramento extenso ali durante o transoperatório. Então, se a gente tem uma equipe cirúrgica que não é treinada, que vai ultrapassar desse tempo, a gente pode ter isquemia nesse rim. E isso, obviamente, vai causar um dano ali, tanto morfológico quanto funcional nesse rim. Então, a nefrotomia é uma técnica que pode sim ser realizada, ela tem indicação, mas nós precisamos de uma equipe muito bem treinada para realizar todos os procedimentos dentro desse prazo de 18 a 20 minutos. Então, a gente faz a técnica cirúrgica. Começa com a oclusão da artéria da veia renal, no momento que a gente fez a divulsão, vou mostrar um vídeo para vocês de como é feita essa divulsão, lembrando sempre que o rim é um órgão retroperitoneal, ele fica ali numa região de difícil visualização no abdômen. A gente faz essa incisão abdominal, de preferência uma incisão abdominal retroumbilical, a gente vai abrir bastante para conseguir enxergar bem. A partir do momento que eu tenho a visualização desse rim, que eu consegui luxar esse rim pela divulsão, eu faço a oclusão da artéria da veia renal, faço uma incisão na borda oposta do hilo renal, pela face convexa, abro esse rim,
vou com uma pinça, né, na maioria das vezes uma pinça anatômica, retiro esse cálculo, tá? Na grande maioria das vezes esse cálculo renal vai estar na região de pelve renal. Uma vez que eu tiro esse cálculo, eu faço a rafia do rim, tá? A gente pode fazer com uma rafia simples contínua, tá? Não tem contraindicação, mas a gente também pode fazer, né, com padrão cochoeiro interrompido e depois a gente faz a rafia da cápsula com padrão simples contínuo. Aqui nesse primeiro vídeo, né, a gente está fazendo a divulsão ali do rim, né, retirando todo o tecido do retroperitônio ali de cima do rim, fazendo a luxação desse rim, né, que é quando a gente remove ele da posição originária dele para poder visualizar as estruturas. E nesse segundo vídeo aqui a gente já está divulsionando a região do hilo renal, tá? Era um procedimento de nefrectomia, então ali a gente está divulsionando, né, a artéria, a veia renal, já tinha uma ligadura para poder ligar, para poder retirar esse rim, tá? Assim como vocês estão conseguindo ver no vídeo, é de difícil acesso, é de difícil visualização. Quando eu entro nesse tipo de cirurgia, é ideal que eu tenha um auxiliar bem treinado, tá? De preferência uma equipe cirúrgica bem treinada, porque é um órgão de difícil visualização. São procedimentos cirúrgicos relativamente simples, mas de difícil visualização. Aqui eu estou, né, retirando todo ali o retroperitônio, tentando luxar esse rim. Eu posso ir ali com auxílio de uma pinça, com auxílio de uma tesoura metimbal, ou até com a mão mesmo, fazendo o que a gente chama de devolução. Outro procedimento que a gente pode realizar a nível de rim é a nefrectomia, né? A nefrectomia é a retirada cirúrgica do rim, tá? Então, a nefrectomia não vai ser indicada quando a gente tem cálculo, tá? Eu coloquei ali nefrotomia versus nefrectomia só para a gente ter noção de quando a gente indica nefrectomia, tá? Somente em caso de neoplasias, hemorragias, no caso de parasitismo de octofima renale, a gente tem um trauma extenso, né? E aí, nesse caso aqui, ó, de hidronefrose grave, eu queria deixar um adendo, tá? Não é toda hidronefrose que eu vou fazer a retirada do rim. Eu sei, por exemplo, que esse paciente está com uma hidronefrose porque ele tem um cálculo uretral, eu vou resolver esse cálculo uretral e não vou indicar a nefrectomia, tá? Depende muito, eu preciso de uma avaliação bem delicada, tá? Do porquê que eu indico uma nefrectomia. Então, o ideal é sempre esse paciente já estar em acompanhamento com o nefrologista, para a gente não retirar um órgão sem necessidade. Na nefrectomia, eu também faço, né, aquela dissecção delicada, retirando esse rim ali do retroperitônio, tá? Uma vez que eu luxo esse rim, eu consigo fazer a ligadura ali do hilo renal, da artéria da veia renal, sempre ligo separado, tá? Eu não vou deixar nunca ligado a artéria junto com a veia, então eu ligo a artéria, ligo a veia, faço uma sutura, dois padrões de sutura interrompidos ali para ficar no animal, tá? Para a gente ter uma segurança maior. E eu ligo também o ureter, tá? Antigamente acreditava-se que a gente precisava ligar o ureter mais distal possível. Hoje já sabe que não, então faço a ligadura do ureter, aqui nessa imagem, por exemplo, o mais próximo ali que eu quiser do rim, tá? Eu não preciso ir lá na bexiga para poder ligar esse ureter. E aí, tanto no animal de nefrotomia quanto de nefrectomia, eu preciso ter muito cuidado no pós-operatório, tá? São animais que vão ter alterações ali, possivelmente, da taxa renal no pós-operatório. São animais que precisam ter um acompanhamento multimodal, um acompanhamento com o nefrologista, né? Eu, enquanto cirurgião, preciso também acompanhar esse animal no pós-operatório. E ele precisa ir para uma internação, tá? Precisa de fisioterapia, antibiótico terapia. Anti-inflamatório aqui eu queria fazer um adendo que a gente evita usar anti-inflamatório não esteroidal. Então, para animais que fizeram cirurgias de trato urinário no geral, eu uso corticoide. Não tenho o hábito de utilizar os não esteroidais, como o Meloxicam, como outros. Eu sempre tenho o hábito de usar corticoide. Eu tenho uma resposta, pelo menos, melhor, e eu evito fazer uma sobrecarga desses rins, tá? E algumas das vezes eu posso deixar esse animal de sonda para monitorar o débito urinário. Não é necessário, tá? Mas eu posso deixar para monitorar o débito urinário. E preciso também fazer o controle de dor. Vamos falar de ureter agora. Trouxe um artigo aqui para vocês, tá? Um artigo de 2021, relativamente recente. Esse artigo é uma revisão. Ele traz diversos artigos, né,
Falando de obstrução, né, a parte de obstrução ureteral é bem completa. É bem interessante. Vou passar aqui para vocês verem o que esse artigo fala das obstruções ureterais. Esse artigo ele mostra para a gente, né, algumas opções que a gente tem como terapêutica das obstruções ureterais, né, e mostra na ciência o que a ciência tem para a gente enquanto dado. Tá? Por exemplo, aqui no tratamento medicamentoso, a gente tem que 33% dos animais, né, esse artigo daqui é um artigo bem conhecido de 2005, que ele trouxe aqui para explanar esse caso, que 33% dos animais eles vieram a óbito em um ano ou fizeram eutanásia em até um mês, depois do tratamento medicamentoso. Então a gente já se sabe até pelo consenso que o tratamento medicamentoso ele não responde muito bem ali no caso das obstruções ureterais. E também tem a relação aqui dos tratamentos tradicionais, cirúrgicos, os principais, né, e a porcentagem das complicações cirúrgicas. Também ele fala dos estentes ureterais, né, mostra que as complicações, né, aqui, por exemplo, a longo prazo e a curto prazo, o que aconteceu, as complicações que ocorreram no pós-operatório, qual foi a taxa, né, que a gente teve de mortalidade, de complexidade dessa cirurgia, o tempo que dura o procedimento também. Aqui eu tenho também da cirurgia da ureterotomia e do stent junto, né? Aqui a gente vê que tem uma taxa bem interessante das duas técnicas, né? E como os outros também tem a parte de pós-operatório mais prolongado, pós-operatório mais recente. Esse artigo ele é bem interessante, a gente vai falar das técnicas aqui, mas esse artigo é bem interessante na hora da gente escolher a técnica, né? Fala também do SUB, que é o bypass, que a gente vai falar também. A primeira técnica cirúrgica que a gente vai abordar a nível de ureter é a ureterotomia, tá? A abertura desse ureter para retirada do cálculo urinário, né? Do cálculo em ureter que a gente chama de ureterolitise. A retirada cirúrgica do cálculo de ureter, a gente, na maioria das vezes, vai precisar de um microscópio cirúrgico, tá? É indicado que tenha um microscópio, que tenha uma equipe treinada, que tenha um fio adequado, tá? A gente precisa de fios mais finos, geralmente de 8, 7, 0, 10, 0, dependendo do caso, tá? Então, por isso até que a gente usa o microscópio cirúrgico para visualização melhor, geralmente o ureter tem uma estrutura pequena, a gente precisa aumentar, né, magnificar essas estruturas, tá? Esse artigo daqui, também recente, ele mostra a obstrução ureteral em cães e gatos, tá? Ele faz uma revisão também do tratamento tradicional para a intervenção cirúrgica. Ele mostra que com a intervenção cirúrgica por meio da ureterotomia, os animais eles tendem a ter uma resposta muito boa, principalmente quando abordado em até 4 dias de obstrução. Então, caso a gente tenha uma obstrução ureteral, é preciso ser tratado como uma urgência cirúrgica. Esse animal precisa resolver essa obstrução o quanto antes, com uma melhor resposta terapêutica. Então, a técnica cirúrgica da ureterotomia, né, a gente vai realizar. A gente geralmente vai ter os exames de imagem pré-operatórios, então, ali no ultrassom a gente vai saber mais ou menos qual foi a porção desse ureter que teve o ponto de obstrução, se é no terço médio, se é na porção mais distal, na porção mais cranial. Então, a gente vai fazer a divulgação dessa área, vai deixar esse ureter ali mais visível, mais soltinho ali naquela cavidade. A gente isola esse ureter, né, para a gente evitar com que tenha extravasamento de conteúdo para a cavidade. Isso é muito importante. Em toda cirurgia do sistema urinário é muito importante que eu faça isso, tá? E aí, uma vez identificado esse ponto de obstrução, eu faço uma sutura vertical nesse ureter, tá? Então, no sentido ali da fibra mesmo. Eu posso fazer ali cranial ao cálculo ou em cima do cálculo. Retiro esse cálculo e fecho esse ureter com pontos simples descontínuos, tá? E aí é muito importante que eu preserve a artéria ureteral caudal, tá? Muitas vezes a gente não vai conseguir ver ela, com o microscópio a gente consegue, então por isso que a importância também do microscópio, mas eu preciso preservar, então eu preciso fazer uma incisão ali com muita certeza do que eu estou pegando, por isso o uso do microscópio é tão importante. Lembrando, mais uma vez, que o fio é de extrema importância nesse pós-operatório, tá? Então, faço uso de um fio fino para evitar que eu tenha estenose, para evitar que eu tenha complicações.
Eu trouxe uma foto, né? Esse daqui foi uma paciente que tinha uma obstrução ureteral ali bem próxima ao rim. Aqui onde eu estava com o meu dedo é a região que ela tinha obstrução. Tá? Aqui a gente tem um rim com uma presença de uma hidronefrose. E aqui a gente consegue observar bem a tortuosidade desse ureter, né? Aqui nessa região é exatamente onde eu tinha a obstrução. Então até a coloração da mucosa eu percebo que é diferente do ponto de onde eu não tenho obstrução. E uma vez que eu acho essa obstrução, eu disseco melhor esse ureter, eu isolo essa região e faço a retirada do cálculo e posteriormente a rafia desse ureter. Uma outra opção que a gente tem para o tratamento das obstruções ureterais é o bypass ureteral subcutâneo, né, o SUB. Ele é um dispositivo que vem sendo usado com cada vez mais frequência na medicina veterinária. Tá? Aqui eu trouxe uma revisão de literatura também, mais recente, de 2022, que mostra, né, o uso desse bypass. Tá? Ele tem uma boa aceitação, principalmente em gatos. E aí o bypass ele é um dispositivo que vai substituir mesmo o ureter. Né? Ele vai ser colocado na pelve renal, né? Vem ali da pelve, ele sai, é colocado no subcutâneo com um portal. Tá? Esse portal aqui ele vai ter que ser realizada uma lavagem durante um período que ele estiver no animal. A outra parte dele é acoplada na bexiga. Tá? E aí a gente deriva, né? É um dispositivo de derivação urinária que fica ali no subcutâneo. Por esse portal a gente vai fazendo a lavagem desse portal, desse dispositivo. É bem importante que durante, né, a colocação do bypass a gente tenha ali, ou né, no mínimo, né, uma ultrassonografia durante esse processo, um arco cirúrgico, né, o fluoroscópio também é recomendado para a gente ver como ele foi colocado. Aqui foi colocado, né, de maneira bilateral, que também é uma opção, tá? A gente pode ter a colocação dele bilateral. E aí, uma vez que foi derivada essa urina, né, o animal ele vai urinar normalmente pela vesícula urinária, mas pode também ter algumas complicações, tá? Aquele primeiro artigo dos primeiros slides de ureter que a gente comentou cita algumas complicações, tá? A gente pode ter realmente ali uma rejeição do organismo a esse dispositivo, a gente pode ter uma estenose ali da saída e da entrada, o deslocamento desse dispositivo também, tá? Então a gente precisa um acompanhamento muito bem feito desse animal no pós-operatório. E de preferência, mais uma vez eu vou ressaltar, que seja acompanhado com um nefrologista também. Então, outra opção que a gente tem é os estentes ureterais, né? Nesse caso daqui eu vou falar do duplo J. Tá? Ele também tem bastante aceitabilidade, é bem utilizado já e cada vez vem sendo mais utilizado. Ele também vai ligar, né, ali a pelve e a bexiga, só que ele vai passar por dentro do ureter, fazendo a função de um stent mesmo, né? Tentando ali aumentar o volume desse ureter, evitar uma estenose, tá? O uso do fluoroscópio também é recomendado, ou ultrassom. Né? Ele pode ser passado tanto no normógrado, né, do rim, a bexiga, da pelve até a bexiga, ou retrógrado da bexiga para o rim, tá? Só que esse dispositivo ele não é definitivo, tá? Ele pode ficar ali por meses ou anos, mas não é definitivo. Tá? Ele também precisa fazer um acompanhamento pós-operatório, de preferência com um nefrologista, com um cirurgião, com uma equipe bem completinha. Esse stent ele vai servir também para fazer a desobstrução desse ureter. Nós temos uma imagem radiográfica do duplo J. Você consegue ver que é bem fininho, ligando aqui a pelve renal até a bexiga. É bem anatômico para o animal fazer uso do duplo J. Aqui nós temos o consenso de 2016 da ACVIM, que é o mais recente que nós temos do tratamento, das recomendações de tratamento e prevenção de urólidos. Eu recomendo que vocês leiam esse consenso, ele é bem completo, ele é o que a gente tem de mais novo quando a gente fala de urólito, é muito interessante, tá? O consenso, né, ele tem ali a parte que ele fala das obstruções ureterais, tá? Então, para gato, né, hoje em dia é indicado, né, tanto o bypass quanto o stent ureteral, tá? Tanto quanto o duplo J. Aí ele fala que a gente tem, né, uma boa chance ali de melhora desse fluxo urinário, tanto com bypass quanto com stent, e fala também do uso do fluoroscópio, a gente conseguir uma melhor avaliação
desse animal no trânsito pós-operatório. E também aqui também fala 2 cachorros, no caso 2 cães, o tratamento ouro, né, o padrão ouro, é o duplo J, é o stent ureteral. Agora nós vamos falar dos campeões do centro cirúrgico, né? As cirurgias da bexiga, né? Os cálculos urinários em bexiga. Na maioria das vezes que a gente tem uma cirurgia de trato urinário, vai ser por causa de cálculo urinário em bexiga, tá? Os urólitos, eles são formados, né, por diversos fatores, né? Como a diferença de pH urinário, né, o aumento ou a diminuição desse pH urinário. Quando esse animal tem infecções, né, que vai ocasionar também essa diferença de pH, pode causar a concentração dos cristalóides, a diminuição dos inibidores dos cristalóides, e aí a gente tem a formação dos urólitos, tá? Esses urólitos, eles podem ser de vários tipos, tá? Tanto quanto de estrovita, quanto de oxalato de cálcio, que são os mais comuns. Mas se vocês verem aqui nessa tabela, a remoção cirúrgica, ela é uma opção de tratamento para todo tipo de urólito, e eu considero como uma opção muito importante até para a gente conseguir descobrir que tipo de urólito é esse. Então, foi identificado ali na ultrassonografia que tem um urólito, o ideal é sempre a gente, né, ver qual o tamanho, será que tem uma chance de sair. Se não tiver, a gente encaminha esse paciente para uma cistotomia e manda esse cálculo para análise. A principal cirurgia que nós temos a nível de bexiga é a cistotomia, que é a abertura da bexiga para a retirada do cálculo. Aqui eu trouxe um vídeo de uma bexiguinha de um gato. Quando a gente aperta aqui nessa região, a gente tem basicamente só o cálculo. Só o cálculo, era uma gatinha bem pequenininha. E aí a gente faz, né, a retirada desse cálculo, né? No próximo slide eu vou explicar um pouco melhor da técnica, mas muitas vezes a gente se depara com isso, com um cálculo basicamente do tamanho da bexiga do animal. Não é uma coisa incomum. Em relação à técnica cirúrgica, né, eu vou fazer, né, isolar a área dessa bexiga, né, exteriorizar essa bexiga, isolar a área com bastante compressa, da mesma forma como eu falei no rim, para a gente evitar com que caia conteúdo, da mesma forma como eu falei no ureter também. Eu isolo bastante essa área, exteriorizo essa bexiga, faço suturas de arrimo com nylon, né? Essas suturas são essas aqui que estão presas pelas pinças, para a gente manter essa bexiga ali de uma maneira com que ela fique para cima mesmo ali, né? Para evitar com que haja extravasamento de urina. Uma vez que eu faço essa sutura de arrimo, eu faço a incisão nessa bexiga. Uma vez que essa bexiga foi aberta, eu consigo ali adentrar na mucosa com uma pinça anatômica, fazer a retirada desse cálculo. E aí eu prossigo para a cistorrafia. A cistorrafia, ela é realizada em 2 planos, tá? O primeiro plano eu faço em padrão simples, contínuo, muscular. Então eu faço ali uma sutura contínua, simples, e vou para um segundo plano, que é em padrão invaginante seromuscular. Eu gosto muito de fazer Cushing, então geralmente meu segundo plano é com uma sutura de Cushing, mas a gente tem diversas opções, tá? Então, a partir do momento que eu faço essa cistorrafia, eu tento ali aumentalizar essa região e fecho a cavidade abdominal. E quando a gente tira esses cálculos, né, a gente precisa colocar esses cálculos num recipiente e mandar para uma análise, tá? E aí o que é importante de frisar aqui? Que a análise do cálculo urinário, ela precisa ser quantitativa e qualitativa. Isso é muito importante, vai ajudar muito o nefrologista no tratamento desse cálculo. Agora, chegando na última porção do trato urinário, vamos falar das obstruções uretral, tá? As obstruções da uretra. Nem sempre é cirúrgico, não digo nem cirúrgico de passar por uma cirurgia, tá? Mas nem sempre é uma cirurgia que a gente vai fazer na uretra. Muitas vezes a gente consegue desobstruir esse animal, tá? Principalmente quando não se trata de um cálculo, tá? Gatos machos, por exemplo, geralmente a gente tem aqueles plugs, e a gente consegue desobstruir, muitas vezes ele realmente nem vai precisar de nenhum procedimento cirúrgico. Mas se tratando de um urólito, às vezes a gente consegue desobstruir, empurrar, né, fazer ali uma retropulsão para esse cálculo ir para a bexiga, e a sonda passando indo para a bexiga, a gente faz a cistotomia, que é um procedimento bem menos complexo do que a gente ter que abrir uma uretra ou fazer uma uretrostomia. Aqui eu trouxe umas imagens, né,
de sonda em gato. Muitas vezes a gente não vai conseguir sondar com nenhuma sonda fininha, nem com a trompete, a gente vai evoluindo, né? Passa primeiro o catéter mais fininho, aqui no caso era um 24, depois evolui para o 22, vai sempre ali jogando o sorinho, tentando fazer uma retropulsão, para a gente tentar um mínimo mesmo, de fazer uma peneca, de ter que fazer uma uretrostomia nesse gato. Lembrando que a anatomia da uretra, né, nos machos, a gente tem a porção da uretra prostática, que é logo ali saindo da bexiga. A gente tem a uretra membranosa ou pélvica, que fica dentro da pelve. E aí um adendo aqui importante de se falar é, nas imagens ultrassonográficas a gente não consegue ter acesso à uretra pélvica, a gente não consegue ver. Então, muitas vezes eu vou precisar de uma radiografia, né, uma cistoretografia, na maioria das vezes com uso de contraste, ou vou precisar de uma tomografia, dependendo do que for. E a gente tem também a uretra peniana. Nos machos gatos, a gente até consegue ver muitas vezes a uretra peniana na ultrassonografia, porque não tem o osso peniano. Mas em cachorro, também devido ao osso, a gente não consegue muitas vezes ver na ultra. Para cirurgias de uretra, a gente tem, né, a uretrotomia, abertura cirúrgica para retirada de cálculo nessa uretra, que eu só citei mesmo porque a gente não é uma cirurgia muito vista. Na maioria das vezes, quando esse animal chega para a gente, já chega com cálculo obstrutivo recorrente, já chega com uma neoplasia ou um trauma grave, e aí ele vai precisar passar pela uretrostomia. A indicação dela é realmente para cálculos obstrutivos recorrentes, neoplasias ou traumas graves, tá? O que é a uretrostomia? É quando a gente faz a abertura da uretra para um novo orifício, tá ali aberto a pele, é esse animal urinar por esse novo orifício que a gente criou cirurgicamente, tá? Muitas vezes a uretrostomia é associada à penectomia, principalmente nos gatos. Nos cães, às vezes, a gente consegue fazer sem penectomia, mas no gato, da maioria das vezes, é associada à penectomia. Nos cães, a gente faz muita técnica escrotal e a castração ela tem que ser realizada juntamente com a uretrostomia. Nos cães, a gente tem a opção de fazer tanto a pré-escrotal quanto a escrotal, mas a literatura indica que a técnica escrotal é mais recomendada, tem menor chance de estenose, tem menor chance de sangramento. Então, a gente faz, né, a castração, né, aqui, por exemplo, essa imagem mostra o cordão espermático ligado. Uma vez que a gente faz a ablação e a castração, a gente vai ter ali a visualização do músculo retrator do pênis. Eu rebato esse músculo e logo abaixo dele eu vou ter a minha uretra, né? É sempre importante a gente tentar fazer com o animal sondado, facilita muito a nossa vida. Então, eu vou ter a minha uretra e o catéter que a gente passou. Uma vez que eu exponho essa uretra, eu faço, né, suturas no padrão simples interrompido com a pele e exteriorizo essa uretra para fora ali da pele do animal, que é por onde ele vai urinar. Já nos gatos, a técnica mais utilizada é a uretrostomia perineal, tá? Nos gatos machos, com obstrução urinária, que são os campeões da gente ter que realizar a uretrostomia. A gente faz, né, toda a divulsão do tecido peniano, né? Começa com uma infusão em líquido ali ao redor do pênis, faz a divulsão do tecido peniano. É muito importante que a gente vá fazendo essa divulsão de uma maneira delicada, né? A gente segue ali aqui ao redor dos músculos iscos, vai fazendo a liberação desses músculos, tendo muito cuidado com o nervo pudendo. E aí, uma vez que eu faço a divulsão desse pênis e que eu encontro as glândulas bulburetrais, eu faço a esterilização dessa uretra, né? É muito importante que eu faça cranial as glândulas bulburetrais para eu evitar de ter estrenose, tá? Então, é muito importante o conhecimento anatômico para a gente fazer essa incisão ureteral ali, cranial, as glândulas bulburetrais, tá? E aí eu faço, né, depois de identificar a incisão ureteral, as mesmas suturas de pele, tá? Para poder abrir esse orifício novo onde esse animal vai urinar. Aqui eu trouxe alguns casos clínicos onde a gente precisou fazer a uretrostomia. Esse caso daqui foi de um paciente que ele tinha um mastocitoma aqui na região, tanto de bolsa escrotal quanto de pênis. Então foi realizado ali com a maior margem cirúrgica possível a incisão dessa neoplasia, né,
gente fez uma perenectomia com uma uretrostomia. Aqui mostra bem uma sonda, né, do calibre mais grosso que a gente tinha, se não me engano era uma sonda 12, passando com muita tranquilidade, tá? É esse aspecto que eu preciso ter no final. Tanto em gato quanto em cachorro eu preciso conseguir passar uma sonda grossa, tá? Porque a gente naturalmente vai ter uma estenose, mas eu não posso ter uma estenose a ponto desse orifício fechar. E também um outro caso, nesse caso daqui já era um trauma, a gente tinha a exposição da mucosa peniana, a gente tinha uma hérnia escrotal também, esse animal tinha levado um coice de um cavalo, e a gente precisou fazer a perenectomia e a uretrostomia escrotal também. Esse gatinho daqui, ele chegou pra gente com uma obstrução recorrente, ele tinha obstruído há uns 2 meses atrás, antes de chegar lá no serviço veterinário, que eu presto. E aí ele tinha, né, alguns pontos aqui de necrose, tinha a câmara de urina aqui nesse subcutâneo, e a gente optou por fazer a uretrostomia perineal, tá? Aqui a gente está divulsionando o tecido, essa cirurgia infelizmente não tem muitas fotos, mas a gente faz a infusão aqui em elipse ao redor do pênis, tá? E divulsiona até a gente achar as glândulas bulburetrais. Uma vez que a gente acha essas glândulas, a gente faz um novo orifício por onde ele vai urinar. Agora, um outro adendo que eu gostaria de fazer é que muitas vezes, né, o preconizado é que a gente comece a uretrostomia, principalmente em felinos, na perineal, tá? Porque pode ocorrer de ter uma estenose. Dessa estenose, eu vou evoluindo, tá, cranialmente, e um ponto onde eu posso fazer a uretrostomia é ali na região pública, tá? Aqui foi um gatinho com um histórico um pouco confuso, ele tinha sido resgatado, então ninguém sabia o que tinha acontecido com ele. Era um gatinho muito novo, um filhote, ele tinha ponto de estenose em toda a uretra pélvica, então toda a uretra pélvica dele estava, basicamente não dava pra gente preservá-la. A gente fez aqui uma pubectomia, né, abriu essa síntese pública e a gente achou a estenose. Uma vez que a gente viu que o ponto de estenose ele parava antes da uretra pélvica, a gente precisou, né, fazer uma uretrostomia subpúbica. A gente fez a divulsão dessa uretra lá próxima à bexiga e fez um novo orifício ali através da cavidade abdominal para ele poder urinar. Agradeço a vocês pela palestra, deixei meu contato lá nas primeiras slides, tá? Do meu Instagram. Quem quiser mandar mensagem com alguma dúvida, pode mandar, estou aberta a tirar dúvidas. Deixo aqui também para vocês o link da minha apostila preparatória para as provas de residência e deixo um cupom para quem participou do congresso, é o cupom APROVA10. Muito obrigada, uma boa noite.